Bom dia! Bom dia! Conta uma coisa pra gente. Você já tomou alguma vez na vida anestesia? Seja no dentista ou para fazer um exame, por exemplo, a endoscopia. Mas tem também aquela cirurgia de última hora. Mas não importa. Quando a gente fala em anestesia e quando fala principalmente em anestesia geral, aí muita gente, né, Mari, morre de medo. Quem pode ter uma reação à anestesia? Você sabe a diferença entre a anestesia geral, a anestesia peridural, a hack? Quem vai explicar pra gente? Dr. Zé Bento, nosso ginecologista, consultor. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Bom dia, como vai? Tudo bom? E também o doutor Ayrton Bagatini, que é presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Falei certo? Falou certo. Bom dia, Mariana. Tudo bom? Dia, Fernando. Bom dia, doutor. Vamos logo começar falando sobre esse assunto que quando o nome é anestesia, está vindo logo associado o medo. Por que tanta gente tem medo de anestesia? Tem medo por causa do desconhecido. Então, tudo que a gente não conhece, nós temos medo. Por isso, a importância de conversar antes, para tirar todos esses medos que se tem da anestesia. No momento que eu tiro esses medos, eu chego mais tranquilo e a cirurgia sai mais tranquila também. Outra coisa é que antigamente ocorriam muitos erros com anestesia, porque não eram feitos por anestesistas. E aí criaram-se mitos em que a anestesia é muito perigosa. E não é bem assim quando tem equipamentos e um médico ao lado. Agora, doutor Zé Bento, quando a gente fala de anestesia, a gente pensa numa cirurgia. Quando a gente está falando, por exemplo, de um parto normal, a gente não fala de anestesia, a gente fala de analgesia. Qual é a diferença? A diferença é que no parto normal, a paciente fica sem a dor. Nós tiramos a dor dessa paciente, mas ela continua tendo a mobilização das pernas, ela precisa sentir quando vem a contração, porque é nessa hora que ela vai ajudar a contração uterina a colocar o nenê para fora. Porque quem coloca o nenê para fora, quem faz o nenê sair pelo canal de parto, é a contração uterina e a força, a prensa abdominal. E se você faz anestesia, você tira toda essa sensibilidade daqui para baixo. Então ela não sabe quando está tendo a contração. Agora, se tira só a dor, então ela consegue ajudar o médico a colocar aquele nenê para fora sem sentir dor. É só analgesia. Bom, o fato é que o medo, quando o assunto é anestesia, é natural. A gente vai conhecer agora a história e os medos também da Renata, lá de Porto Alegre. Ela foi fazer uma consulta antes da cirurgia para retirada de vesícula. É uma cirurgia bem normal, mas ela estava com bastante medo. Ela conversou com o doutor Ayrton lá em Porto Alegre, né, doutor? Onde o senhor mora. Perfeito. Quem vai mostrar a história e os medos da Renata é a repórter Roberta Salinetti. Vamos ver? Renata vai passar por uma cirurgia para a retirada da vesícula. A indicação é de anestesia geral, mas antes, uma consulta com o anestesista. Trouxeste os exames para eu dar uma analisada? Todos eles. Segundo os médicos, o ideal seria que todos os pacientes tivessem a oportunidade de conversar com o anestesista antes do procedimento. Mas a gente sabe que em cirurgias de urgência isso é praticamente impossível. A consulta é importante porque é aqui que todas as dúvidas são esclarecidas e os medos, muitas vezes, desaparecem. Tenho medo de acordar no meio da cirurgia, eu tenho medo também de não acordar. Eu quero saber o que eu posso comer antes, o que é que eu não posso. Bom, vários medos. Primeiro, medo de acordar e de não acordar. Isso pode acontecer? Acordar no meio da cirurgia? Pode acordar, porque a anestesia, não é dada uma medicação e o paciente faz toda a cirurgia. Não, ela é contínua. Nesse intervalo, uma questão muito rara, é 0,1% dos pacientes que podem acordar no transoperatório. Mas aí ele vai sentir dor ou ele só vai acordar? Então, o que é anestesia? É tirar a dor, a consciência e a força muscular, certo? Então você pode ter dor, pode se movimentar e pode ter a consciência. O que precisa, então? Ter os monitores que eu falei e o anestesista ao seu lado, cuidando sempre da tua anestesia. Isso daí tu evita ou reduz muito a chance de tu acordares durante a cirurgia. E a chance de não acordar é real? Ela existe? Não. Atualmente, os anestésicos, eles fazem o quê? Eles são de curta duração. Então, nós colocamos anestesia e, brevemente, ao término da cirurgia, ou logo ao término da cirurgia, ou 5 a 10 minutos depois, o paciente está acordado. É muito difícil o paciente permanecer, deve ter ocorrido alguma outra coisa
relacionado não com anestesia, mas não dos medicamentos que se estavam utilizando. Entendi. Agora, uma dúvida muito comum é o que comer antes da cirurgia, né? Se pode ou não pode comer, se tem que ter jejum ou não tem que ter jejum. Vamos fazer uma ilustração aqui para a gente mostrar a importância do jejum, né? Porque ele é fundamental. Isso. Aqui nós temos um paciente que ele já está entubado. Então isso é muito importante porque da anestesia geral, para proteger as vias aéreas. Então ele está, pela anestesia geral, ele não está respirando, ele está recebendo oxigênio pelo tubo, né? Por esse tubo. Aí o estômago do paciente, vamos supor que ele não tivesse com esse tubo. Veja que o estômago do paciente está aqui, aqui tem uma alimentação, né? O que vai acontecer? No momento que eu inicio a anestesia antes de entubar, ele está com os seus reflexos musculares reduzidos. O conteúdo pode regurgitar, ou seja, voltar para a boca e entra na traqueia, no canal do pulmão, que é separado do esôfago. Entendi. E aí ele pode ter uma complicação respiratória. Perfeito. Está mostrando aqui, ó. Aí esse conteúdo do estômago vai para os pulmões e causa uma pneumonia que nós chamamos de pneumonia química. Que é grave. E isso é muito grave. O paciente depois, certamente, quando isso ocorre, ele tem que ir para a CTI. Então, o tempo de internação, que seria de 1 dia, pode se prolongar a 7 dias ou mais e até vir ao óbito conforme do conteúdo aspirado. E, nesse caso, ele tem que fazer jejum de quanto tempo? Ou para qualquer cirurgia, o jejum recomendado é de quanto tempo? O jejum recomendado são 8 horas. 8 horas. 6 horas até tu pode tomar algum líquido, comer alguma refeição bem leve, tu pode 6 horas antes. Mas o jejum recomendado são de 8 horas para tu ter garantia que isso não ocorra. Isso é muito importante que o paciente entenda isso e respeite isso, porque senão o prejudicado maior vai ser ele mesmo. Ele mesmo. Tá ouvindo essas explicações aí? Tá ficando com medo de anestesia? Agora imagina quando não tinha a figura do anestesista. Era muito pior, né, doutor Zé Bento? Nossa, nem fale, Fernando. Para mostrar como era complicada essa situação, a gente vai fazer uma ilustração aqui com 2 mímicos, o Fernando Vieira, que está sempre aqui conosco, e também o Eduardo Coutinho. Gente, é mentira, viu? É mentira, é teatrinho. Mas nesse tempo não tinha o anestesista. Como é que era? O médico fazia tudo, doutor? O médico fazia tudo e tinha que ser rápido. Os bons cirurgiões, na época, eram cirurgiões rápidos. Você tinha que amputar a perna, por exemplo. Ele está querendo fugir. Porque eles imaginam. Ele tinha que colocar várias pessoas para segurar o paciente. Você tinha que segurar porque você nem saia correndo, né? Ele fazia todo o procedimento de sedação. Não tinha sedação. Às vezes ele dava bebida. Você dava bebida para o paciente, ele tomava lá um gole de uísque e aí você fazia a cirurgia. Martelada podia funcionar também, doutor Zé? Uma porretada assim para... uma porretada às vezes funcionou. Ainda bem que hoje não tem mais isso, né, doutora Ayrton? Que não é mais assim. Daqui a pouquinho a gente vai ver outras coisas que o anestesista faz. Pode ser? Então vamos lá. Como é que é com o anestesista? Agora já está muito mais fácil, né? Porque enquanto o médico olha para o paciente, o anestesista está cuidando de outras coisas também. E também do próprio paciente, né? Isso é muito importante frisar, que no momento que o anestesista entrou em cena, a anestesia entrou em cena, nós retiramos aquela preocupação do cirurgião em ter que fazer anestesia e se preocupar com o procedimento. Então tem um anestesista que controla o quê? Controla a sua pressão, a sua frequência cardíaca, a respiração, quanto que está exalando de gás carbônico e controla todos esses monitores e no caso que não seja uma anestesia geral, uma RAC, uma peridural ou mesmo na local que nós vamos explicar depois, o anestesista serve para dar o conforto para o paciente. E tudo isso começa antes da cirurgia, numa conversa que o anestesista tem com o paciente. Vamos ver como é que é mais ou menos essa conversa, de novo lá em Porto Alegre. Para acalmar a paciente, uma boa conversa. O médico faz uma investigação detalhada do histórico de saúde de Renata. Tens algum problema respiratório, asma, bronquite? Eu tive bronquite, mas só quando eu era criança. A consulta é o momento para analisar o melhor tipo de anestesia. Tu pode fazer uma anestesia geral, tu pode fazer um bloqueio, que seria a chamada raquianestesia ou a anestesia peridural. E também um bloqueio de plexo, ou seja, só um braço ser anestesiado, isso também é possível. Bom, então vamos explicar um pouquinho dessas diferentes anestesias. A gente tem aqui vários tipos de anestesia, né? A gente tem ali o bonequinho que vai representar um paciente sem anestesia. Depois a gente vai explicar um pouquinho da anestesia local, anestesia regional e anestesia geral. Vamos ver aqui, eu vou fazer uma demonstração, o doutor Ayrton vai me ajudar. Sem anestesia,
Esse bonequinho, vamos supor que a gente vai fazer uma cirurgia cardíaca nele. Meu Deus, é isso que acontece. Muitas vezes a gente tem medo do anestesista, mas o anestesista está ali para fazer anestesia para evitar que exatamente isso ocorra, né? Você fazer uma cirurgia cardíaca sem anestesia, pode ocorrer isso. Ele vai morrer de dor. Ele vai morrer de dor. Além de morrer de dor, a preocupação que ele vai estar em alguém operando ele, né? E ele sem ter aquela sensação de estar confortável e sem dor. E seguro com a presença do anestesista. Perfeito. Agora, anestesia local. Nesse caso aqui é uma cirurgia no pé. E aí tá lá, já tomou anestesia, tá? Essa área verdinha aqui já tem anestesia, certo? É aquela anestesia de menos complexidade, onde a gente faz só numa região do corpo, poderíamos colocar aqui também como aquela anestesia que tu faz no dentista. Então é só um local que é anestesiado. E aí ocorre isso. Você viu que eu demorei, porque eu sou péssima como cirurgião, mas mesmo assim ele não sentiu nada, né? Não sentiu nada. Tá bem, então, tá bem. Ele está acordado. O que nós poderíamos fazer aqui, além de ele não sentir dor aqui? Nós podíamos dar o conforto para ele. O que é? É nós fazermos um sedativo para ele resistir a isso, sem os seus medos. Aí ele já perde um pouco da consciência, perde o medo e não sente dor. E não sente dor, perfeito. Agora, anestesia regional, ou isso que o senhor falou na reportagem, que a anestesia é um plexo, como é que é? Exato, a anestesia é um plexo, a anestesia regional, ela pode ser também as duas pernas, no caso uma hack, ou uma peridural, ou apenas de um braço, que daí seria aquela regional apenas no membro superior. Ou numa perna inteira, por exemplo, também pode ser ou não? Nesse caso, a gente também pode ser feito, também pode ser feito em uma perna só. Também não sentiu nada. Agora, aqui, a anestesia geral. Exato, é aquela que eu tiro a dor e a consciência do paciente, e eu posso fazer uma cirurgia tanto no crânio, tanto no abdômen, como no próprio membro inferior. Nós podemos fazer, então, essa anestesia em que o paciente não sentirá nada. Ufa, deu certo, hein? Muito bem como cirurgião. Doutor Zé Bento, se você quiser me contratar como seu anestesista, já estou habilitado. Olha, estou impressionado. Você foi excepcional. Anestesia geral, regional e a local. Perfeito. Agora, tudo isso que a Mari mostrou, na verdade, é um direito que todo paciente tem, de uma conversa bem antes da cirurgia, para tirar todas essas dúvidas com o anestesista, né, doutor? Isso é garantido por lei. O contrato não é só naquela hora, momentos antes da cirurgia. Exatamente. Além de ser um princípio correto, isso é uma resolução, isso é lei. Tem que fazer a consulta previamente à cirurgia. Não no dia, não no momento, mas sim até uma semana antes. Para quê? Para se conhecer quem vai anestesiá-lo, né? E tirar todos os seus medos e saber como ele deve se comportar até o momento da cirurgia. Porque, na verdade, o que existe é quase um checklist, é como se fosse um... Não sei como é que eu posso explicar isso para vocês. Espera aí, eu vou tentar fazer de uma forma bem explicativa. Espera aí, eu vou virar aqui. É uma conferência de dados, mais ou menos assim. Isso lembra alguém? Lembra algum personagem? Você acha que ele está mais para Tom Cruise ou para Tom Hanks, doutor Zé Bento? Eles me perguntaram, cadê meu avião? Eu disse, meu avião ali, Mariana. Ah, meu Deus do céu. Avião de carga ele tá, viu, doutor Zé Bento? Vamos ver qual é o checklist importante, né, doutor Zé Bento? Doutor Zé Bento está até desconcentrado quando me viu assim. Calma, doutor, calma. Vamos ver o checklist. O que é importante nessa conversa antes do voo, antes da cirurgia, né, doutor? Então, nós sabemos as doenças que o paciente possui. Por exemplo, doenças cardíacas. Ele tem hipertensão, ele já sofreu um infarto, ou qualquer outro problema que ele tem no coração. Então, ele tem que nos dizer isso. Primeiro checklist, feito. Ótimo, beleza. Tem que ser sincero também, né, doutor? Isso. Tem que entender que o anestesista, o médico que está ali, ele não está ali para recriminar ninguém. Só quer saber o que você tem ou não, para saber que tipo de anestesia você poderá ser utilizado. A outra pergunta, logo após doenças cardíacas, aí nós partimos para a parte pulmonar. Então, se o paciente tem asma, se ele tem algum problema no pulmão, uma tuberculose no passado, isso tudo vai acarretar a tranquilidade de fazer anestesia com segurança. Por que a asma é tão importante ser detectada? Ela pode causar um problema no pós-operatório ou durante a cirurgia? Isso, pode causar pré
trans e pós-operatório. Por quê? Isso é a gente denomina tecnicamente uma hiperreatividade brônquica, ou seja, o brônquio está muito reativo, qualquer toque, e a gente coloca um tubo endotraqueal, isso pode irritar as vias aéreas e elas se fecharem. Então nós temos que estar cientes disso para utilizar medicações que evitem essa constrição dos brônquios. Agora, quem teve, por exemplo, uma bronquite ou uma asma na infância e não tem mais nenhuma crise faz tempo, também precisa dizer isso para o anestesista? Sim, toda a informação é importante. Tudo que passou na história clínica desse paciente, ou seja, todas as vezes que ela foi ao médico, isso é muito importante que ele nos diga. Não que essa asma na infância, ou teve algum problema pulmonar na infância, vá acarretar alguma diferença no tipo de anestesia. Mas é importante que o anestesista tenha conhecimento de todas as doenças que o paciente teve. Isso vale para o trabalho de parto também? Não, mas sem dúvida. Poxa, principalmente a asma. O anestesista precisa saber, na hora que ele vai fazer a analgesia numa peridural, por exemplo, se a paciente tem algum antecedente, por exemplo, de alguma alergia, que pode desencadear, por exemplo, uma bronquite asmática. Nosso checklist continua, o avião está na pista. Outra pergunta, vamos ver. Aí, os exames. Então, isso também é muito importante, que o paciente leve os exames para o anestesista na consulta pré-anestésica. Porque ali o anestesista vai ter uma visão, não dos sintomas do paciente, nem dos sinais. Ele vai estar vendo o que os exames laboratoriais ou um raio-x vai demonstrar para ele. Ou seja, de repente nós podemos averiguar alguma doença que o paciente não tenha referido, mas nós podemos detectá-la nos exames laboratoriais. Toda informação é importante. Toda informação que E tem mais, continua o checklist, é um avião, é um Boeing, é muito importante. Olha só, o uso de drogas, o paciente tem que falar isso. O uso de drogas. Drogas aqui pode se entender de duas formas. Ou os medicamentos que ele vem utilizando. Então, quais são os medicamentos que você tem utilizando? Alguns têm que ser reduzidos, outros terminados, e alguns continuar até o momento da cirurgia. E se ele faz uso de drogas, como cocaína, por exemplo, ele tem que relatar. Eu repito, o anestesista não está ali para fazer um juízo daquele paciente, ele está ali apenas para saber. Então é muito importante que o paciente relate se ele faz uso de drogas ilícitas ou lícitas, para que nós tenhamos um acompanhamento melhor durante o transoperatório. Vamos para o próximo, outra pergunta. Reação anterior à anestesia. Então, assim, isso é muito importante se o paciente já teve uma experiência prévia com uma anestesia, se ele teve uma reação alérgica. O que ele teve? Ele teve muita náuseas e vômitos no pós-operatório, isso é muito importante, porque ele pode vir a repetir isso. Então, o anestesista, tendo conhecimento que ele já teve uma alergia, teve náuseas e vômitos no pós-operatório, ou tem uma sensibilidade muito grande à dor, o anestesista pode previamente já usar medicamentos que evite isso no pós-operatório. Ótimo, checklist feito, então só resta mesmo a gente seguir adiante. O comandante sou eu. Tem coragem, Mariana? Medo, vamos pular fora desse avião logo. Vamos saber quais são os procedimentos e os cuidados da anestesia. Vamos voltar para Porto Alegre. No dia da cirurgia, mesmo antes do procedimento, o anestesista acompanha a paciente. Essa sala aqui é só um preparo, tá? Aqui tu vai receber a medicação pré-anestésica, que é um comprimido com um pouquinho de água, só para tu ficar mais relaxado no momento de chegar lá na cirurgia e não se apavorar muito com os equipamentos que estão lá. Na sala cirúrgica, o trabalho continua. Isso aqui nós estamos fazendo a indução da anestesia. Ele está com uma máscara, no momento está indo só oxigênio. Para pré-oxigenar o paciente. Nós estamos fazendo um tipo de anestesia, uma anestesia venosa total, onde só estão utilizados anestésicos venosos, que entram pela veia. Não tem o gás anestésico. Então aqui nós estamos usando o medicamento para ela dormir, e aqui nessa outra bomba nós estamos utilizando um medicamento para ela não sentir dor. Junto com isso, nós fizemos também um relaxante muscular, que facilita a intubação e a cirurgia. O que muita gente não sabe é que durante todo o tempo da cirurgia, os anestesistas ficam ali atrás, monitorando 4 sinais muito importantes para o paciente. Eletrocardiograma, pressão arterial, CO2 exalado e oxigênio. Aqui é o monitor e aqui o ventilador, que faz a parte pulmonar do paciente enquanto ele está sendo anestesiado. Caso o paciente tenha alguma reação errada, os médicos têm à disposição o que eles chamam de antídoto. Caso ocorra uma queda de pressão, nós temos aqui drogas que nós deixamos previamente preparadas
para que, num caso de urgência, a gente consiga administrar essas medicações e o paciente mantenha-se o mais estável possível. Os medicamentos vão sendo aplicados em doses controladas e reduzidos conforme a cirurgia vai chegando ao final. Depois do procedimento, o profissional monitora a paciente para definir quando ela pode ir para a recuperação. Depois que já está com sinais vitais estáveis, está consciente, está mantendo uma boa ventilação, mantendo uma oxigenação sanguínea adequada, pode ir para a recuperação. Este passo a passo detalhado garante a segurança de toda a equipe médica envolvida nas cirurgias. Bom, então, é toda uma equipe médica. Agora a nossa demonstração aqui já tem toda uma sofisticação cirúrgica, não é, doutor? Exato. Hoje nós estamos aqui agora, passamos para o futuro, a atualidade. O que nós temos? Nós temos monitores, né? Então nós conseguimos demonstrar se o paciente está com o coração normal, batendo adequadamente, se a pressão dele está boa, se a quantidade de oxigênio no organismo está boa. Então nós temos um monitor, nós temos ali um anestesista que está verificando todos os sinais vitais e controlando esse paciente. Vejam que o cirurgião está operando sem preocupação nenhuma com o estado de anestesia desse paciente, porque ele está unicamente preocupado com a sua cirurgia. É uma relação de extrema confiança. Tem que ter uma confiança muito grande. Por isso que muitas vezes se pergunta, pode escolher o anestesista? Sim. O paciente pode escolher o anestesista, mas o ideal é que esse anestesista tenha uma equipe junto com o cirurgião, se conheçam para que a cirurgia saia adequada. Pergunta do nosso auditório virtual sobre o tema de hoje, da Anília. Hoje vou tirar o siso e tenho medo de anestesia. Como posso me acalmar? Doutor Zé Bento, dá um recado para a Anília, vai. Olha, Anília, se você soubesse, me fala também, porque eu gostaria de saber. No dentista, então a anestesia no dentista é a coisa mais apavorante que existe, Ai, realmente. Doutor Zé Eu tenho uma Bento. dica, fecha o olho, não vê a agulha. Já tem uma pomadinha que vai anestesiar. Já vai fecha melhorando. o olho, imagina que são flores. Exato, pronto. Então, doutora Ayrton, tem alguma dica para ela perder o medo? Eu tenho. Eu acho que ela poderia muito bem conversar com o anestesista antes, que ele vai acalmar. Mas é o dentista. Não tem problema, pode ir consultar, marcar uma consulta num consultório de anestesista. Então, eu vim aqui só para tirar minhas dúvidas referente à anestesia. E ela chegar lá muito mais tranquila, sabendo o que pode ocorrer com essa pequena dose que vai ser utilizada para fazer Tem alguma coisa que pode ocorrer com essa pequena anestesia? Pode, tudo pode. No momento que eu vou injetar uma anestesia, mesmo que seja num dente, essa anestesia pode ir para um vaso sanguíneo, ela pode aí decorrer o quê? Ao invés de ser apenas uma anestesia local, ela pode ser sistêmica e pode levar até a convulsões. O que é isso, doutor? Eu já estou apavorado. Eu que estava sem medo, eu vou esconder debaixo da cama aqui Mas agora. isso é raro, não é, doutor? Se ela tem confiança no dentista dela, isso é raro, certo? É raro, não é um caso frequente, mas assim, Mas também pode não acontecer podemos de dar dizer tudo que não vai acontecer. Pode acontecer de dar tudo certo na anestesia e ela não sentir nada? Perfeito. Ela pode fazer sua anestesia, o trabalho que for no dente e ir para casa tranquilamente. Ela só vai ficar com a bochechinha inchada depois, charmosa, chupa bastante sorvete, né? E amortecido. Então, gostoso. Vamos falar um pouquinho da hack, doutor Zé Bento. O que é a hack? Agora, deixa eu falar um pouquinho para a Anília. Anília, fica sossegada, isso a gente está brincando um pouquinho aqui. Na verdade, a grande maioria das vezes, a gente faz anestesia, o dentista sabe como fazer para não entrar essa anestesia no vaso. Existem drogas junto com a anestesia que faz os vasos fecharem para não entrar essa droga na... Então, fica sossegada, confia no seu dentista e tem que tirar o siso, não tem jeito mesmo. Bom, a hack. A hack é feita, então, na região lombar. A hack e a peridural, as duas são feitas na região lombar, mais ou menos nessa região. Quando uma indicada e a outra indicada? A peridural, normalmente, é indicada para fazer analgesia. Então, no caso, num trabalho de parto normal. Agora, a hack é indicada quando o nenê já está nascendo, já está apontando na região genital da paciente, então tem que fazer rapidamente essa anestesia, ou no caso de uma cesariana. É feita nessa região, a paciente não pode estar nessa posição, se ela estiver nessa posição, o médico não consegue entrar aqui com a agulha é muito fininha, então a paciente tem que ficar curvada, relaxada, para abrir a vértebra. Então, o canal vertebral, assim? ele é exatamente assim, e colocando... Isso, pronto, está perfeito. Pode, então, fazer anestesia aqui. Doutora Ayrton, faça favor. Não, ainda não. E o que pode acontecer?
Bom, aí na região, então, quando sai uma quantidade, uma gotinha de líquor, o médico já sabe que está na região que é intradural. Quando sai esse líquor, ele injeta uma quantidade pequena, mais ou menos 2 a 3 ml do anestésico. Muito bem. Tirou a agulha, a paciente então começa a sentir um formigamento. Primeiro esquenta a região de baixo aqui do bumbum e das pernas, depois o formigamento e depois é como se ela tivesse amputado. Daqui para baixo ela não sente absolutamente mais nada, só vai começar a sentir depois de 3 a 4 horas. E por que dá dor de cabeça às vezes? Então, antigamente se utilizava uma agulha nessa região, que era uma agulha um pouquinho mais grossa. E essa agulha perfurava, como perfura ainda aquela pivete fininha, mas perfurava e deixava um buraquinho, às vezes, que extravasava o líquor céfalo-raquidiano. O líquor que protege todo o canal medular e a massa encefálica também. Então, se ficava extravasando, a massa encefálica, toda essa região, caía aqui nos ossos. Como se puxasse a massa encefálica, do cérebro para baixo, assim. Exatamente. Por isso que a característica da cefaleia, dor de cabeça pós-RAC, é quando a paciente senta e sente aquela dor. Quando ela levanta, sente aquela dor. Quando ela deita, ela não sente dor. Passa a dor como completo. O que o médico faz? Ele pega, tira um pouquinho de sangue da paciente e injeta na mesma região onde ele fez a RAC. E aí tampa aquele buraquinho. A dor de cabeça passa. Muito bem. Tem um procedimento muito comum também chamado endoscopia. Já fez? Aí toma anestesia, que na verdade é uma sedação. Dá aquele soninho bom, quando termina você até pergunta, nossa, por que me acordaram? Que anestesia é essa? Como é esse processo? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente volta bem rápido.